Boa noite, meu nome é Demétrios Brandão, sou doutor em saúde pública, mestre em saúde coletiva, especialista em nutrição e exercício e vamos aqui começar a nossa live sobre cinesiologia como combinado. Hoje nós ficamos de conversar sobre a cinesiologia do movimento, né? Nas lives anteriores nós conversamos um pouco sobre a questão dos planos e eixos. Na outra, da semana passada, nós conversamos sobre a questão da cadeia de movimento, né? E hoje vamos conversar sobre os movimentos e seus músculos. Seja bem-vindo, Pedro. Grande abraço. Pessoal que está chegando agora, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre movimentos e músculos, tá? Então é como se fosse um pouquinho continuidade das lives anteriores, mais especificamente dá para a gente conversar sobre ela também sozinho, tá bom? Seja bem-vindo todo, Josiane, pessoal que está chegando agora, tá legal? Então vamos lá. Para quem não sabe, eu sou autor desse livro, Cinesiologia Básica Aplicada à Educação Física. É um livro da editora EdPUC, da PUC do Rio Grande do Sul. Que eu saiba, é o único livro que a gente tem figuras, né, tiradas do laboratório, né, para ilustrar a parte da musculatura, tá bom? Quem quiser adquirir, pode conversar comigo em box ou pode entrar também direto no site da editora, tá? Eu tenho algumas unidades aqui comigo ainda, tá bom assim? Então vamos lá, vamos começar. Quando a gente fala de músculos e movimento, nós estamos falando tanto dos pequenos como dos grandes grupamentos, tá? Isso é, os nossos músculos, eles realizam determinadas ações e essas ações ela têm uma relação direta com a origem e inserção muscular. Depois eu vou fazer uma live só sobre a origem e inserção muscular, tá legal? Vamos conversar um pouquinho sobre músculos e movimentos. Na nossa palma da mão, nós dividimos ela em duas regiões. Região anterior palmar, região posterior ou dorsal. Se nós formos analisar essas duas regiões, região palmar e região dorsal, tá? Nós vamos ter músculos localizados na região dorsal, músculos localizados na região palmar. Na região palmar, nós temos essa região do polegar, chamada de região tenar. Região do dedo mínimo, chamada de hipotenar, e a região central, chamada de palmar médio. Só na região do polegar, nós vamos ter flexor curto do polegar, adutor do polegar, abdutor curto do polegar e oponente do polegar. Esses músculos da região da mão, por incrível que pareça, são os mais fáceis. Porque a ação que ele realiza tem a ver exatamente com o seu nome. Por exemplo, flexor curto do polegar faz a flexão do polegar. O abdutor curto do polegar faz a abdução do polegar. O adutor do polegar faz a adução do polegar. E o oponente do polegar faz a oponência do polegar com dedo mínimo, dedo anelar, dedo médio e dedo indicador. Então isso aqui seria a oponência do polegar com o dedo indicador. Na região tenar nós vamos ter o abdutor do dedo mínimo, flexor do dedo mínimo e o oponente do dedo mínimo. O polegar e o dedo mínimo são dois músculos que fazem a ação de oponência, tá? Então a gente vai ter dentro dessa musculatura que eu falei, o abdutor do dedo mínimo fazendo a abdução do dedo mínimo, flexor fazendo a flexão do dedo mínimo e a oponência do dedo mínimo.
A ponência do dedo mínimo ela é feita com o polegar, né? Os outros estão na sua lateral e, por consequência, não tem como fazer essa oponência. Na região da palma da mão, nós vamos ter os lumbricais e os interossos palmares. Os lumbricais, eles fazem a ação de flexão, tá? Metacarpo-falangiana do polegar, tá bom? E faz a extensão interfalangiana proximal e distal da terceira, quarta e quinta falange, tá? Já que o dedo mínimo tem seu próprio músculo. Os interossos palmares, ele vai fazer a ação de adução das falanges, tá? Na região posterior, nessa região dorsal, entre cada dedo desse, exatamente aqui, nós vamos ter os interósseos dorsais. Os interósseos dorsais, eles terão a ação de flexão metacarpo falangiano do polegar, junto com os lumbricais, o flexor profundo dos dedos, tá? E ele vai fazer também a extensão interfalangiana, proximal e distal, e participa da abdução dos dedos. Beleza? Então, na musculatura da mão, nós vamos ter esses músculos participando com essas referidas ações. Saindo da mão, nós vamos para a região do antebraço. Região do antebraço, nós vamos ter região anterior e região dorsal. E aí eu queria que vocês prestassem bastante atenção agora. Na região anterior do antebraço, nós vamos encontrar os flexores do punho. E na região posterior, os extensores do punho. Do lado radial, nós vamos ter o flexor radial do carpo. Por baixo dele, o flexor longo do polegar. Na região unar, nós vamos ter o flexor unar do carpo. Na camada central, que é a região do meio do antebraço, nós vamos ter o flexor superficial dos dedos, por baixo dele o profundo dos dedos, e ao lado do flexor superficial dos dedos, o palmar longo. Então, se nós juntarmos palmar longo, flexor radial do carpo e flexor unar do carpo, nós vamos ter o movimento de flexão do punho. Flexão do punho é realizado por esses três músculos, mais o flexor superficial dos dedos. E os flexores superficiais e profundos dos dedos, como o nome já informa, vão fazer a flexão metacarpo-falangiana do segundo ao quinto dedo, já que o polegar, que é o primeiro dedo, tem os músculos próprios, ao qual ele pertence. Tá? O flexor longo do polegar vai fazer a flexão do polegar junto com o flexor curto e vai agir no desvio radial do carpo, né? Como músculo, como ação acessória dele. Na nossa região posterior, nós vamos ter os extensores. E aí isso é importante porque a gente não confunde as ações dos flexores com extensores. Vamos ter do lado radial, extensor radial longo e curto do carpo. Do lado unar, o extensor unar do carpo. Na sua camada central, o extensor comum dos dedos. Então preste atenção. Região anterior é flexor superficial e profundo. Região posterior é extensor comum, não tem superficial e profundo. É só extensor comum dos dedos. Se nós juntarmos o flexor radial longo e curto do carpo, né, com o extensor radial longo e curto do carpo, mais o abdutor longo, o extensor longo e curto do polegar, nós vamos ter os músculos que fazem o desvio radial do punho, ou abdução do punho. Em contrapartida, se nós juntarmos o extensor unar do carpo com o flexor unar do carpo, nós vamos ter o desvio unar ou adução do punho. Os músculos que irão fazer a extensão e hiperextensão do punho serão os extensores radial longo e curto do carpo, extensor comum do dedo e extensor unar do carpo. Essa musculatura se une e faz a extensão e hiperextensão do punho. Beleza até agora? Tudo tranquilo? Posso dar continuidade? Pergunta aqui do Pedro. Professor, posso rever este vídeo? Sim. Aqueles que não estão conseguindo acompanhar por questão de trabalho, outros compromissos, assinem o meu canal, Professor Demetrios Brandão.
Assina meu canal no YouTube, que as lives eu estou sempre deixando salva lá no meu canal, para que vocês possam assistir várias vezes e relembrar. Beleza? Então vamos para frente. Nós vamos ter agora as ações do antebraço. Lembram que as ações do antebraço ocorrem no plano horizontal, que é a pronação e a supinação do antebraço. Então nós vamos ter esse músculozinho aqui, que é o músculo bráquio radial. Vamos ter logo aqui na região anterior, né, o músculo pronador redondo, na região distal, o pronador quadrado. E colado com o rádio, por baixo do bráquio radial, o músculo supinador. O músculo supinador, como o próprio nome diz, faz a supinação e também participa da flexão do cotovelo. O músculo pronador redondo e pronador quadrado tem a função de fazer a pronação do antebraço. Lembrando que aqui eu tenho supinação e aqui eu tenho a pronação. E nós vamos ter na região do braço o músculo bíceps braquial e o braquial. O bíceps braquial, bráquio radial, supinador e braquial junto fazem flexão de cotovelo. O bráquio radial ele é um músculo antagônico de si mesmo. Ele, além de fazer a pronação, ele faz a supinação do antebraço e ainda participa da flexão do cotovelo. E o bíceps braquial, além de fazer a flexão do cotovelo, ele faz a supinação do antebraço. Isso quer dizer que se você fizer uma rosca com supinação, uma rosca bíceps com supinação, você vai exigir um pouquinho mais do teu músculo bíceps braquial do que se você fizer apenas a flexão do cotovelo. Tranquilo até agora? Na região posterior do braço, nós vamos ter o tríceps braquial. O tríceps braquial, como o nome diz, já tem 3 cabeças. E essa cabeça é a cabeça longa, cabeça lateral e cabeça medial. A cabeça lateral e medial do tríceps, elas fazem apenas a extensão do cotovelo, junto com o músculo ancôneo. O ancôneo, que é esse músculozinho aqui, tá? Ele teve a descoberta da sua ação pelo professor Bianor da Hora. Professor Bianor da Hora foi durante muitos anos professor da Estadual de Pernambuco, uma sumidade, um grande doutor, um médico de grande respeito lá em Recife. E eu não tive o prazer de ser aluno dele, né? Mas ele é uma pessoa que era uma sumidade, super respeitado pela Estadual. Fui aluno da Federal de Pernambuco, então não tive o prazer de tê-lo como meu professor. Mas o conheci, né? Fui a palestras do qual ele realizou e etc. Enfim. Então a tese de doutorado dele foi a ação do ancôneo, né? Ele descobriu que o ancôneo faz a extensão do cotovelo. Até então não se falava sobre isso. E a cabeça longa do tríceps, ela é biarticular. Ai, o que é isso, biarticular? Lembra que eu falei do bíceps braquial, que ele é biarticular? Que ele faz a flexão do cotovelo e a supinação do antebraço? Pois bem, o músculo tríceps braquial, cabeça longa, além de fazer a extensão do cotovelo, ele também faz a extensão e a adução do ombro. Então ele é um músculo que participa da ação do ombro. E aí lembra daquela divisão que o pessoal faz na musculação, de que costa tem que ser trabalhado com bíceps, porque você já está aquecendo bíceps? Pois é, pois quando você faz uma puxada, você está fazendo uma adução do ombro e está trabalhando também o tríceps na sua cabeça. Quando você faz uma puxada pela frente, você está fazendo a extensão do ombro. Você está trabalhando o tríceps na sua cabeça longa. Quando você faz uma remada fechada, você está fazendo uma extensão do ombro e você está trabalhando o tríceps na sua cabeça longa. Então a cabeça longa do tríceps, ela além de fazer a extensão do cotovelo, ela também age na extensão e na adução do ombro. Então ela é biarticular, assim como o músculo bíceps braquial. E é porque eu estou falando aqui só das ações principais, tá? Não estou falando da ação secundária. Por exemplo, bíceps braquial, ele é motor secundário da flexão do ombro, tá? Estou falando só na live de hoje, só sobre as ações principais de cada musculatura. Pergunta aqui do Gustavo. Budou, pega muito a cabeça longa do tríceps. Se é uma extensão de ombro, Gustavo, então pega sim cabeça longa do tríceps, tá? Então, quando a gente vai analisar, eu vou ver se eu faço uma live depois sobre cinesiologia da musculação, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Samara, seja bem-vinda. E aí,
eu parei no tríceps, né? Então vamos subir um pouquinho. Vamos agora para o músculo mais polêmico do nosso corpo humano, o músculo peitoral maior. Peitoral maior ele tem 3 porções: porção clavicular, porção inferior costal e porção external. O músculo peitoral maior ele é um músculo antagônico de si mesmo. Por quê? Porque a cabeça clavicular faz a abdução do ombro e a região costal do peitoral faz a adução do ombro. Tá? Além disso, ele vai participar nas suas porções da flexão horizontal e da flexão do ombro. O peitoral maior ainda faz a rotação interna do ombro. Então nós podemos dizer que o peitoral maior ele só não faz a rotação externa e a extensão horizontal do ombro. Praticamente todos os outros movimentos do ombro, o peitoral maior está participando. E aí aquela história de que o peito tem que ser trabalhado com tríceps, né? E aí, você pode treinar peito, peito com costa, peito com ombro, peito com bíceps, peito com tríceps. Na verdade, se a gente analisar as ações do peitoral, ela combina praticamente com todas as outras musculaturas que fazem parte do ombro, tá? Pedro está perguntando assim, então tem como trabalhar peito? Estou pegando costas, professor. Quando a gente está trabalhando costas, numa puxada, a gente está fazendo a adução do ombro, e a porção costal do peito está trabalhando. Quando a gente está fazendo uma remada, a gente está fazendo uma extensão do ombro. E o peitoral maior também está trabalhando. Lógico que existe a ênfase muscular, né? Aquela ação que é mais própria do músculo e tal. Mas isso quer dizer que o músculo não deixa de trabalhar numa determinada ação. Beleza? Tranquilo até agora? Então falei do peitoral maior, nós vamos ter aqui logo acima o deltoide anterior. Deltoide nós temos região anterior, medial e posterior. O deltoide, assim como o bráquio radial, né, e como o peitoral maior, ele é um músculo ele é antagônico entre si. Por quê? Porque a região anterior do deltoide, ela faz a flexão horizontal do ombro e a rotação interna. E o deltoide posterior vai fazer a extensão horizontal, rotação externa e a extensão do ombro. Por isso que nós dizemos que ele é um músculo antagônico de si mesmo. Seja bem-vindo, professora Juliana. Gustavo falando supino 45 para porção clavicular. Essa divisão eu não gosto muito, viu, Gustavo? Não tem muito como a gente repartir um músculo no meio. Nós podemos dizer que a exigência maior é para a região clavicular. Por quê? Porque é uma ação de flexão horizontal do ombro. E na flexão horizontal do ombro participa todos os grupamentos. É diferente de você ter uma abdução ou uma adução do ombro. Tá? Aí fica um pouquinho diferente. Porque existem ações que são feitas mais por uma porção do que pela outra. Existem ações que são feitas concomitante com todas as outras porções do peitoral maior. Então, como eu ia falando do deltoide, né? A cabeça medial do deltoide, ela vai fazer apenas a abdução do ombro. Se nós partirmos para região, isso, Gustavo, uma ênfase, para a região posterior, né? Nós vamos ter aí o quê? Nós vamos ter o músculo grandossal, nós vamos ter deltoide posterior, que eu já falei sobre ele, redondo maior, redondo menor, né? E supraespinhal, que fica localizado medialmente, né? E o infraespinhal. Então vamos começar pelo supraespinhal, que se localiza medialmente, que faz a abdução junto com o deltoide, e ele faz parte do denominado manguito rotador. O manguito rotador é aquele grupo de músculos que participam da sustentação da cabeça do húmero na cavidade glenoidal, né? E é formado pela sigla CIS. S de supra, IFRA de infra, R do redondo e S do subescapular, tá? Então são esses os músculos que fazem parte do manguito rotador. O redondo maior, ele faz a extensão do ombro, tá? E vai fazer a rotação interna. E o menor, junto com o infraespinhal, ele faz a extensão horizontal, a extensão do ombro e a rotação externa.
Então, se nós observarmos, nós temos 3 rotadores externos: infraespinhal, redondo menor, deltoide posterior. Isso é, eu tenho uma quantidade menor de músculos participando da rotação externa. Isso faz com que naturalmente nós temos uma tendência de rodar internamente o ombro. E essa rotação interna do ombro, ela faz com que nós adquiramos uma postura similar à postura cifótica, né? Em uma avaliação postural a gente chama de rotação interna do ombro. Tá? Aí vamos ter o grande dorsal, né? O latíssimo do dorso, que faz adução, extensão do ombro, rotação interna do ombro, né? Ele é um grande e também participa da extensão do tronco, né? Então ele é um músculo conhecido como latíssimo do dorso, né? O grande dorsal ele vai ter essas ações. E ele é a chamada asa, né? Aquela parte que na hipertrofia do grupamento costa, nos campeonatos de fisiculturismo, ele é um dos músculos mais mostrados, né? Porque ele dá aquela forma piramidal, tá bom? Aí vamos ter na região da escápula, e aí presta bem atenção, anteriormente peitoral menor, né? Subclavicular, e vamos ter o serrátil anterior. Posteriormente vamos ter romboide maior e menor, trapézio. O trapézio ele também é um músculo antagônico entre si, porque nós temos as fibras superiores, fibras inferiores e região transversal do trapézio. As fibras superiores vai fazer elevação de escápula, as inferiores vai deprimir a escápula. A região transversal vai fazer uma retração da escápula. Então, o trapézio ele vai ter essa divisão, né? As fibras superiores também participam da extensão e hiperextensão de cabeça e pescoço. E as inferiores, além da retração da escápula, também faz uma rotação superior da escápula junto com as fibras transversas, tá bom? Aí vamos ter do lado e por baixo dele romboide maior e menor, né? Os romboides, eles também fazem retração, que é a adução da escápula, e fazem a rotação inferior, além de elevar a escápula, tá? E aí, posteriormente, nós vamos tendo o elevador da escápula. Como o nome já diz, vai elevar a escápula, além de fazer a extensão e hiperextensão de cabeça-pescoço. Na região anterior, nós vamos ter o peitoral menor. Peitoral menor, gente, a ação dele é na clavícula. Ele não tem ação no ombro. Ele é um músculo que faz parte da ação da clavícula, tá? Então, o peitoral menor, ele vai fazer uma abdução. Ele vai protrar a escápula, além da rotação inferior, e para alguns autores ele também faz a depressão clavicular, tá? E o subclave ele é um estabilizador da clavícula, né? Da articulação externa clavicular. Ele vai fazer apenas a depressão. Já o serrátil anterior participa junto com o peitoral menor da protração escapular. E para o Hachibu, que as suas fibras inferiores fazem rotação superior da escápula. Então, se nós fizermos uma análise desses músculos que nós conversamos agora, da região superior do corpo, né? Cada um vai ter sua ação intrínseca, né? Cada um vai participar de ações, às vezes em um plano, ou em 2 planos, ou em 3 planos e 3 eixos. Isso significa dizer que um músculo ele pode ter mais de 1, 2, 3 ações. E é importante nós compreendermos isso para que possamos entender que é muito difícil você isolar apenas um músculo em uma determinada ação muscular. Você vai ter sempre outros músculos participando. Gustavo está dizendo aqui, Gustavo treinador, chama-se chamado terceiro ombro. Nunca ouvi falar isso não. Serrátil anterior, nunca ouvi falar com esse nome não, tá, Gustavo? Pelo menos na literatura que eu utilizo, nunca vi essa nomenclatura. O trapézio, que antigamente era dividido em 4 porções, né?
Trapézio 1, 2, 3, 4, né? Porque eu me formei lá em 91. Mas já tem algum tempo que modificou, assim como antigamente a omoplata era o nome dado para escápula, né? E hoje a omoplata virou escápula, né? Fíbula virou... O perônio virou fíbula, peroneiro longo curto terceiro virou fibular longo curto terceiro, né? Houveram essas pequenas mudanças, tá? Turma, para que a live não fique extensa, para que fique uma coisa curta, né? Eu vou falar só dos membros superiores, tá bom? Vou deixar membros inferiores para outro dia, né? Nós já vamos aqui com 21 minutos. E aí eu queria deixar um pouquinho do espaço para ajudar vocês com perguntas, com dúvidas, né? Que vocês tenham sobre essas ações musculares. Porque o mais importante para nós compreendermos, e aí não é decorar, sai dessa lance de decorar a cinesiologia. Cinesiologia é compreender. Como é que você vai compreender cinesiologia? Como é que você vai entender a ação muscular? Quando você souber a origem e inserção. Por isso que é importante saber a origem e inserção muscular. Porque o músculo ele faz ações por onde ele passa, né? Por exemplo, os flexores do punho, grande parte dele vai sair do epicôndilo medial, essa é a sua origem. E os extensores do epicôndilo lateral. Então, até a sua localização anatômica tem relação com essa origem. As inserções são diferentes, né? Mas eles vão ter a mesma origem. Você pegar o palmar longo, o flexor radial, nadocarpio e superficial dos dedos, todos eles saem do epicôndilo medial do húmero. E o extensor radial longo curto, extensor ulnar, extensor comum dos dedos, todos saem da região do epicôndilo lateral do húmero, né? Se a gente pegar o bíceps, né, bíceps braquial, por que ele faz supinação? Porque a sua inserção é na tuberosidade radial. E a tuberosidade radial ela se encontra localizada na região do antebraço. Gustavo está falando aqui, ativação de serrátil evita acima do impacto do ombro, né? Sim, Gustavo, mas vamos lembrar e ter um certo cuidado. Sempre a gente mistura os músculos que agem no ombro dos músculos que agem na escápula. Então vamos dividir um pouco isso aí. O músculo serrátil é o músculo que age na escápula. Então ele não tem uma relação com a ação do ombro, mas sim com a ação da escápula. E a escápula é uma articulação plana. Se ela é uma articulação plana, ela faz deslizamento. Então a gente precisa ficar um pouco atento a isso aí, não confundir esses papéis, tá? Os músculos que estão localizados na escápula, eles agem na ação da escápula, que é o romboide maior e menor, né? Trapézio, peitoral menor e serrátil anterior. E os músculos que têm sua inserção origem localizada na região do ombro, aí esses sim vão agir nos movimentos do ombro, que é o deltóide nas suas três porções, peitoral, grande dorsal, infra e supraespinhal, subescapular, que eu tinha esquecido de falar do subescapular, né? O subescapular ele faz a adução, a extensão do ombro, rotação interna e ainda participa, segundo alguns autores, da abdução do ombro quando passa de 90 graus. Isso, Gustavo, perfeito, exatamente isso. Então o que acontece? Quando a gente separa essas ações de ombro e de escápula, a gente evita essa confusão. Só que aí é bom lembrar o quê? Que toda vez que o ombro se movimenta, a escápula vai junto. Por exemplo, uma abdução do ombro, ela promove uma rotação superior da escápula. E a adução, a escápula roda inferiormente. Por isso que às vezes a gente termina confundindo os músculos que participam da mesma ação, né? Uma flexão horizontal do ombro, ela promove uma protração de escápula. E a extensão horizontal, ela faz uma retração da escápula. A rotação interna do ombro promove protração de escápula e externa promove retração de escápula. Isso é, quando eu movimento o ombro, a escápula acompanha o movimento. Se eu fizer uma flexão, a escápula vai fazer elevação. Se eu fizer uma extensão, a escápula vai fazer uma depressão. Então a escápula ela acompanha grande parte dos movimentos do ombro. E eu acho que esse talvez seja o maior motivo de nós às vezes confundirmos as ações dos músculos do ombro com os músculos da escápula.
Isso é muito comum nas nossas provas da faculdade. É muito comum os alunos trocarem isso. E aí fica essa dica aí para vocês, tá bom? Beleza, então? Turma, como eu combinei, né? A gente vai ficar sempre fazendo lives curtas, né? Para que vocês possam ficar antenados, tirar dúvida, a gente conversar um pouco. Não ficar só eu aqui falando, né? E você poderem assistir mais vezes, mas para isso você precisa assinar meu canal, tá? Assim que eu encerrar aqui a live, eu vou deixar ela lá no meu canal, Professor Demetrios Brandão, lá no YouTube. Aqueles que acompanham o meu canal do YouTube e quiserem me seguir no Instagram prof.demetriosbrandão, tá bom? E aí vocês podem me seguir no Instagram e participar das lives ao vivo, beleza? Um grande abraço para vocês. Eu mudei a live de quinta para hoje, porque amanhã, sou filho de Deus, vou descansar um pouquinho, passar as férias lá na nossa casinha lá do Iguape, que é uma praia aqui de Fortaleza. E aí estamos indo amanhã. E aí a internet lá não é muito boa, tá bom? Gente, vamos ficando por aqui. Professor Demetrios Brandão, grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.